E após a morte de um adolescente em São Francisco do Sul, por causa de uma picada de cobra, isso aí, claro que comoveu todo o estado de Santa Catarina, muitas pessoas elas estão preocupadas sobre o que fazer se um acidente assim acontecer. Eu fui conversar com um profissional especializado no assunto. Acompanhe a matéria. Cauê Alexandre, de 14 anos, estava brincando com os amigos quando foi surpreendido por uma picada de uma jararaca. Ele recebeu atendimento, sendo encaminhado ao hospital do município. O quadro piorou e precisou ser transferido para Joinville. Um dia depois, a morte foi confirmada. Mesmo após receber o soro antiofídico, Cauê não resistiu. E diante deste caso, muitas pessoas ficaram preocupadas, especialmente aquelas pessoas que vivem mais próximo ao interior, uma região de mata. Como é que se faz para, quem sabe, evitar um ataque de uma cobra? E se acontecer esse ataque, quais são os procedimentos? Nós vamos conversar com o Gabriel, que é veterinário, para a gente falar mais a respeito desse assunto. Primeiro, Gabriel, os dados mostram, dados oficiais, que na verdade acidentes em nossa região, dá para se dizer até que é algo raro, né? Existem poucos acidentes nos últimos 10 anos. O que houve foi uma fatalidade. Mas tem alguma forma de a gente conseguir evitar que acidentes desses aconteçam, Gabriel? Tem. Na verdade, sim. A gente está falando de animais sinantrópicos. Eles vão chegar perto das nossas casas se a gente der um ambiente e alimento para eles, né? Então, é claro que com a expansão do centro urbano, tem uma tendência a ter uma ocorrência maior desses animais. Mas, basicamente, se a gente eliminar ambientes adequados para esses animais, que seriam entulhos, acúmulo de restos orgânicos, como restos de folha, roçadas, manter o nosso terreno limpo, isso já dificulta muito a presença desses animais que são de sangue frio. E eles precisam de um ambiente para se esconder durante o dia, porque eles têm hábito noturno, né? Além do que, esses animais se alimentam de pequenos roedores. Então, também fazer o controle do lixo, controle de entulho, controle de todo tipo de resto de alimento que a gente tem de forma adequada é importante para evitar a presença desses animais próximos à nossa casa. Como você falou, até eu estava pensando, tem a questão, agora que está chegando o inverno, muita gente tem fogão a lenha em casa, aquele acúmulo de lenha, então tem que cuidar onde vai colocar, porque também pode ser um local. Exatamente. O que a gente recomenda é, se eu tenho um material alojado na minha casa, do qual eu não vou poder me desfazer, então eu tenho um resto de tijolo que eu vou usar lá na frente, telha, né, algum material, como é o caso da lenha, a recomendação é mexer nesse material a cada 6 meses, porque aí você retira aquele ambiente ou torna aquele ambiente um pouco mais desfavorável para a presença do animal fazer um ninho e se proliferar, então aumentar, né, a quantidade. Abrigo e alimento é a base desses animais, garantindo que não tem o alimento, que é o rato principalmente, que é através da higiene, e o abrigo a gente diminui muito a chance da presença na nossa casa. Quais cobras aí dá para a gente dizer que tem na região? Bom, a gente tem principalmente o gênero Botrops, que são as jararacas, jararacuçu, urutu, das cobras peçonhentas e as corais. Existem uma infinidade de outras cobras que não são peçonhentas, que são cobras que vão comer caramujos, lesmas, eventualmente outros animais maiores, mas que não se preocupam do ponto de vista de saúde. Agora, para uma pessoa leiga, de fato, que não estudou isso, é difícil identificar qual é peçonhenta, qual não é. Quando se deparar com uma cobra, o que a pessoa tem que fazer? Perfeito. O que acontece? As cobras, elas não caçam humanos. Então, a recomendação é, se afasta do animal. Quando for entrar numa trilha, principalmente no verão, que é a atividade de maior movimentação desses animais, fazer barulho, bater o pé forte, usar uma estaca para ir batendo à frente, então o animal vai se afastar, né? Havendo um acidente, que vai acontecer sempre de forma inusitada, né? A gente vai sem querer botar a mão em algum lugar que ela vai estar, vai pisar sem querer, vai cair sem querer em algum local onde o animal está lá. A recomendação é lavar com água e sabão e ir para a unidade médica. Não fazer nenhum tipo de outro procedimento. Garrote, fazer torniquete, aplicar banha, aplicar óleo, qualquer tipo de medida vai atrapalhar, né? A principal ação que deve ser tomada é limpeza com água e sabão para evitar uma infecção local e correr para o hospital.
No hospital, hoje em dia, os hospitais, né, eles já têm ali no hospital o procedimento correto para fazer, né, com o paciente. Tem. Toda a equipe de saúde está treinada e a gente vê isso através dos números, né? Dos 600 casos que a gente teve na nossa região nos últimos 10 anos, a gente teve só 3 mortes. Isso significa que os protocolos de saúde funcionam e o soro está disponível em todas as unidades, mas especialmente as referências em Joinville são Hospital Infantil para Criança e Hospital São José para Adulto. Agora, falamos em cobras, mas tem uma situação também que acaba todo ano preocupando, escorpiões, né? A mesma regra das cobras, né? Questão de higiene, questão de não deixar um local para abrigo, elas também podem valer para a questão do escorpião? Sim, totalmente. A gente tem um problema sério que vem aumentando na nossa região, e não só aqui em Joinville, mas no Brasil todo, que é o escorpião amarelo. É um tipo de escorpião que se propaga sozinho. Ele se reproduz por partenogênese, então é um animal que não precisa de um macho e uma fêmea para se reproduzir. Esse animal ele se alimenta de barata. Então, a presença do entulho, que é o abrigo, mais a barata, faz um ambiente adequado para a reprodução desse animal, né? E a gente não recomenda eliminar ele através de pesticidas, de venenos, porque a tendência é que esse animal ele vá entrar num estado de dormência no período que a gente passa veneno e se reproduzir de forma mais rápida depois. A recomendação para todo escorpião é: acionem a vigilância ambiental. A gente vai capturar esse animal e monitorar a residência o quanto for necessário, a depender da espécie. Se for o amarelo, por um longo período. Como é que faz para acionar a vigilância em um caso como esse? Tá. Pode procurar a ouvidoria do município, através do 156 ou através do site, e fazer o direcionamento ali para a vigilância ambiental. Só ligar direto lá. Agora, interessante que você falou de higiene sobre a questão do escorpião, da cobra, um período que a gente fala muito na questão do mosquito da dengue, que também envolve isso, né? Em não deixar água parada, em cuidar do seu lote, ou seja, cuidando do seu lote aí, da sua casa, da sua região, provavelmente você vai conseguir afastar, né, esses animais, enfim, insetos. Sem dúvida. A base do que a gente apresenta é a indissociabilidade entre a saúde do meio ambiente, do animal e do ser humano. Enquanto a gente não cuidar desses 3 pontos, a gente não tem saúde. Não tem saúde para ninguém. Então, garantir um meio ambiente adequado na nossa casa é o primeiro passo, para que a gente tenha saúde. Isso vale para o mosquito da dengue, que se reproduz na água, isso vale para serpentes, que precisam, né, de um ambiente adequado de alimento, que seriam talvez os ratos, ali como a gente falou, para as aranhas, que é a mesma coisa, e também para os escorpiões e outros animais sinantrópicos. Na verdade, tudo passa pela questão da higiene, né? Você percebeu aí, onde eles acabam ficando escondidos, escorpiões, eles ficam ali, debaixo daquela pilha de tijolos que às vezes você tem na sua casa, pilha de telha, faz uma obra, deixa lá no canto do terreno, fica úmido, local ideal para escorpião, para cobra. A questão também do mosquito da dengue, a gente citou aí na matéria, é importante, então tudo passa pela higiene. Então, atenção aí, meu povo.